Capítulo 5. De cadinhos e de peneiras. O verbo de Deus e o do homem. O verbo de Deus é um cadinho. O que ele cria, ele derrete e funde em um, nada aceitando como valioso, nada rejeitando como sem valor. Como possui o espírito de compreensão, sabe muito bem que ele e sua criação são unos, que rejeitar uma parte é rejeitar o todo, que rejeitar o todo é rejeitar-se a si mesmo. Consequentemente, ele tem sempre o mesmo objetivo e significado. Já o verbo do homem é como uma peneira. Ele define aquilo que cria, acolhendo e rejeitando. Está sempre tomando este como amigo e expulsando aquele como inimigo. Mas frequentemente o amigo de ontem torna-se o inimigo de amanhã, e o inimigo de hoje, o amigo de amanhã. Assim se desencadeia a cruel e infrutífera guerra do homem contra si mesmo. Tudo porque falta ao homem o Espírito Santo, o único que pode fazê-lo compreender que ele e sua criação são uma e a mesma coisa. Que expulsar o inimigo é expulsar o amigo, pois ambas as palavras, inimigo e amigo, são criações de seu verbo, seu eu. Alguém ou algo certamente gosta e acolhe como sendo bom aquilo de que não gostais e expulsais como sendo mal. Pode uma mesma coisa ser ao mesmo tempo duas que se excluam mutuamente? Ela não é nenhuma coisa nem outra, exceto que vosso eu a fez má e outro eu a fez boa. Não vos disse que aquele que pode criar pode também anular a criação? Tal como criastes um inimigo, podeis anulá-lo e recriá-lo como amigo. Para isso, vosso eu precisa ser um cadinho. Para isso necessitais ter o espírito de compreensão. Por isso vos digo que, se orardes por algo, orai em primeiro e último lugar por compreensão. Nunca sejais peneiradores, meus companheiros, pois o verbo de Deus é vida, e a vida é um cadinho, no qual tudo se torna uma unidade indivisível. Tudo fica em perfeito equilíbrio e tudo é digno de seu autor, a Trindade Santa. Quão mais digna de vós ela não deve ser? Nunca sejais peneiradores, meus companheiros, e vossa estatura será tão imensa, tão onipenetrante e tão oniabrangente, que não haverá peneiras que possam vos conter. Nunca sejais peneiradores, meus companheiros. Procurai em primeiro lugar o conhecimento do verbo, para que possais conhecer vosso próprio verbo. E quando conhecerdes vosso verbo, lançareis ao fogo todas as vossas peneiras. Pois vosso verbo e o verbo de Deus são unos, exceto pelo fato de que o vosso ainda está sob véus. Mirdade gostaria que jogasseis fora os véus. O verbo de Deus é tempo eternal e espaço imensurável. Houve acaso alguma época em que não estivesseis com Deus? E há algum lugar em que não estejais em Deus? Por que acorrentais então a eternidade com horas e estações? Por que confinais o espaço em polegadas e milhas? O verbo de Deus é vida inata, portanto imortal. Por que é a vossa então cercada de nascimento e morte? Não estáis vós vivendo unicamente segundo a vida de Deus? Pode o imortal ser a causa da morte? O verbo de Deus é oniabarcante. Nele não há cercas nem barreiras. Por que vosso verbo está lacerado com cercas e barreiras? Digo-vos que vossa própria carne e vossos próprios ossos não são somente vossos ossos e vossa carne. Inumeráveis são os que convosco mergulham as mãos nas mesmas panelas de carne, de terra e céu, de onde vêm e para onde retornam vossos ossos e vossa carne. Nem é a luz de vossos olhos somente vossa luz, ela é também
a luz de todos os que convosco compartilham o sol. Que poderiam vossos olhos contemplar de mim, se não fosse a luz em mim? É minha luz que me vê em vossos olhos. É vossa luz que vos vê em meus olhos. Fosse eu completa treva, vossos olhos ao me contemplarem seriam completa treva. Não é o alento em vosso peito somente vosso. Todos os que respiram ou já respiraram o ar, estão respirando em vosso peito. Não é o alento de Adão que ainda enche vossos pulmões? Não é o coração de Adão que ainda pulsa em vosso coração? Nem são vossos pensamentos somente vossos. O mar dos pensamentos comuns, de fato reclama-os como a ele pertencentes. Assim também o fazem todos os seres pensantes que convosco compartilham esse mar. Nem são vossos sonhos somente vossos. Todo o universo está sonhando em vossos sonhos. Nem é vossa casa somente vossa. Ela é também a habitação de vosso hóspede, da mosca, do rato, do gato, bem como de todas as criaturas que compartilham a casa convosco. Cuidado, pois, com as cercas. Quando cercais, pondes o engano para dentro delas e a verdade para fora. Quando vos voltais para vos verdes dentro da cerca, encontrai-vos face a face com a morte, que é o engano com outro nome. Inseparável de Deus, ó monges, é o homem. Inseparável, pois, dos seus semelhantes e de todas as criaturas provenientes do Verbo. O Verbo é o oceano, vós as nuvens. E uma nuvem seria nuvem sem o oceano que ela contém? Na verdade, seria tola a nuvem que desperdiçasse sua vida, esforçando-se para firmar-se no espaço, tentando manter eternamente sua forma e sua identidade. O que colheria ela desse esforço tão tolo, se não desilusões e amarga vaidade? A não ser que se perca, não poderá achar-se. A não ser que morra e desapareça como nuvem, não poderá encontrar o oceano em si mesmo, o qual é seu único ser. Uma nuvem portadora de Deus é o homem. A não ser que ele esvazie a si mesmo, não poderá encontrar-se. Ah, a alegria de estar vazio! A não ser que vos percais para sempre no Verbo, não podereis compreender o Verbo que sois, nem mesmo o vosso eu. Ah, a alegria de se perder! Mais uma vez vos digo, orai por compreensão. Quando a sagrada compreensão encontrar vosso coração, nada haverá na imensidade de Deus que não vibre para vós uma alegre resposta todas as vezes que pronunciardes eu. Então, a própria morte será em vossas mãos apenas uma arma com a qual vencereis a morte. E a vida concederá ao vosso coração a chave de seu coração ilimitado, a chave áurea do amor. Shamadam disse: Nunca sonhei que tanta sabedoria pudesse verter de um pano de pratos e de uma vassoura. Verdade. Tudo é manancial de sabedoria para o sábio. Para quem não é sábio, a sabedoria mesma é tolice. Shamadam. Tens uma língua hábil, sem dúvida. É de se admirar que a tenhas freado por tanto tempo, se bem que tuas palavras sejam muito difíceis de se ouvir. Minhas palavras são fáceis, Shamadam. É teu ouvido que é duro. Infelizes dos que ouvindo não ouvem, e infelizes dos que vendo não veem. Eu ouço e vejo muito bem, talvez demais. Não ouvirei, no entanto, essa tolice de que Shamadam é o mesmo que Mirdad, de que o mestre e o servo são iguais.